Resolvi separar um tempinho para comentar um pouco sobre um dos melhores animes desta temporada de outubro 2023. Não sei se vai estar no título do vídeo ou na thumb, mas eu tô falando de Hametsu no Koku, uma excelente obra de vingança que não poupa na maioria das cenas violentas. É claro que no anime eles dão uma leve amenizada em comparação com o mangá, mas ainda assim tu fica com aquele gostinho amargo na boca. Pra quem não sabe como funciona, primeiro vou dar uma geral na trama da obra e depois quero focar em um episódio específico pra dar uma comentada. Então, sem mais enrolação, nessa história, há muito tempo atrás, segundo relatos da obra, uma deusa criou os humanos e as bruxas, assim concedendo um pouco de seus poderes a essas bruxas para que elas pudessem guiar a humanidade. Mas com os avanços tecnológicos, os humanos simplesmente decidiram que as bruxas não eram mais necessárias. Simplesmente pegaram a harmonia que tinham e jogaram tudo no lixo, literalmente. Com isso, sucumbindo ao ressentimento e ao medo delas, levando a maior nação do mundo a iniciar uma caçada brutal contra as bruxas e eliminando praticamente todas elas da face da Terra. E com isso, ceifando a vida da mestra do protagonista. A Chloe, que era a mestra do Adonis, era uma bruxa já bastante conhecida, e o Império de Lídia fez questão de capturar ela com vida junto do protagonista e ainda por cima tratar ela igual lixo hospitalar na frente de uma multidão de humanos. Que eu nem sei se posso chamar de humanos essa racinha que nos é apresentada nesta história. Porque que tipo de pessoa iria assistir uma execução dessas e continuar com um sorriso no rosto depois de ver uma waifu dessa ser humilhada a esse ponto? Mas beleza, é só uma história, não vamos nos exaltar. Esse episódio inicial já chega pra te dar um soco no estômago, é realmente muito pesado e triste o que acontece com a mestra do protagonista. Por isso, se você não está preparado mentalmente para esse tipo de drama, eu não digo pra você não assistir o anime ou ler o mangá, mas vai com calma. Dito isso, nosso querido protagonista acaba preso, mas não em uma prisão qualquer, e sim em uma jaula específica para ele, onde até tem uma cena B10 quando ele é libertado por uma bruxa, onde o Adonis sai dessa jaula como se fosse o cara mais foda do mundo. É realmente muito B10, eu acho muito foda essa cena. Bem, rola uma confusão nessa prisão de Lídia e assim o Adonis consegue escapar e ainda por cima recupera sua pena mágica. Como ele é humano, o Adonis usa a magia de invocação de estilo escrito, que é a única maneira para aqueles que não são bruxos usarem e utilizarem a magia, que é a prática de compreender, sistematizar os mecanismos da magia e convertê-los em expressões matemáticas, usando uma pena especial para formulá-los em um feitiço. Dizem que é uma forma difícil de dominar a magia e requer um mestre muito habilidoso, assim como o Adonis teve. A magia da invocação possui uma grande variedade de habilidades e o potencial é basicamente ilimitado. Por parte, podemos falar que o protagonista é de certa forma overpower, mas ele ainda tem muito o que aprender, na verdade. Podemos ver isso nas batalhas do Adonis, sendo quase sempre uma vitória sofrida. E vale ser mencionado que teve um breve time skip na obra, porque quando o Adonis foi preso ele ainda era uma criança, mas quando ele foi libertado atualmente, ele deve ter em torno de 17 ou 19 anos, mais ou menos isso. Só de imaginar que ele ficou quase metade de sua vida dentro daquele troço de ferro, sem poder se mexer, é bem agoniante isso. Bem, após o Adonis ser liberto, ele literalmente tacou o zaralho no Império de Lídia, ceifando a vida de qualquer um que aparecesse na frente dele. O cara não tava nem aí mais, ele só quer que os humanos e o mundo inteiro se exploda pelo que fizeram com a mestra dele. E sim, dá pra entender isso, dá pra entender o quão pirado ele ficou, eu pelo menos consigo entender. Mas bem, a história segue com o Adonis sendo ajudado pela Doroka, uma bruxa que tinha a missão de tirar o Adonis da prisão e levar ele até a nova casa das bruxas, que é literalmente na lua. E é este ponto que eu queria chegar na história. Basicamente, levaram Adonis para esse lugar para ele trazer de volta à vida a Chloe. E aí tu pode até pensar que é uma coisa boa e tal, ter a waifu de volta à vida. Mas, se tu parar pra pensar, trazer a Chloe de volta a um mundo onde eles iriam ter que ficar fugindo e se escondendo dos humanos, com a preocupação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, seria realmente uma boa ideia trazer ela de volta para esse mundo que é literalmente um lixo hospitalar? Na minha visão, não, e na visão do protagonista também não. E eu acho que ele fez o certo em trazer a Doroka de volta à vida, que havia morrido no resgate dele.
Com certeza foi a melhor decisão do que reviver a Chloe nesse mundo podre. Você pode até falar que eles poderiam ter mais uma chance de destruir a humanidade com os poderes da Chloe e tal, mas por como a Chloe nos foi apresentada, sendo uma pessoa que aparentemente era um exemplo de ser humano, um exemplo de bruxa, não sei se são raças diferentes, mas é um exemplo de pessoa, eu duvido muito que ela aceitaria se vingar da humanidade. Por isso eu bato na mesa que o Adonis tomou a atitude certa. Fora que essas bruxas da lua só queriam se aproveitar da Chloe, muito provavelmente só seria mais uma personagem para se aproveitar dos poderes e logo já descartar. O cara percebe isso pela atitude da Ofélia, a líder da nação das bruxas, tão desprezível quanto as pessoas do Império de Lídia. E é isso que é bom em Hametsu, que os dois lados têm seus motivos egoístas e distorcidos que não se importam com as consequências. Os dois lados têm seus erros, aparentemente os humanos têm mais erros, mas as bruxas também não ficam muito atrás, sabe? Eu posso entender que elas estão desesperadas por causa da extinção, mas um erro continua sendo um erro ainda. Elas realmente poderiam ter ficado a salvas na lua e começarem do zero lá, mas a Ofélia optou por trazer o Adonis, que culminou no maior erro dela. Que, como sabemos, o Adonis é um dos humanos, se não o humano mais procurado da Terra, e com isso o exército de Lídia conseguiu uma localização na lua, pra tu ver o quão burra é essa líder. Assim acabando com o restante das bruxas que ainda existiam, ou quase todas pelo menos, nos mostrando mais algumas cenas brutais que vai ser coisa típica nessa história, então é melhor vocês irem se acostumando e não ficarem apegados a ninguém. Vale ser mencionado isso. Claro, aparentemente tem mais coisas por trás dessa trama de vingança do protagonista contra o Império de Lídia. Tem muita coisa para ser esclarecido, seja pelo passado das bruxas e sua influência no mundo, como também qual foi o ponto de partida desse ódio da humanidade. Porque eu chuto que tudo isso possa ter culpa de alguma bruxa também, mas eu não posso afirmar nada por enquanto. Não dá pra afirmar que a tecnologia foi a principal culpada, mas beleza, por enquanto é só isso que nós temos na mesa. Vamos continuar acompanhando a obra, seja o anime como o mangá, pra ver o que vem por aí. Se tu curte uma história de fantasia com vingança, com cenas pesadas, então eu recomendo Hametsu no Koku. A animação não é das melhores, mas o anime é bem feito de certa forma. E se preferir, tem o mangá. E no mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.